Então, que nesta hora, envolvidos pelas vibrações da música, sentindo a presença amorosa e amiga dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus, nós possamos nos unir em pensamento e buscar o Mestre amado para que as nossas dores sejam aliviadas, que buscando no seu Evangelho a compreensão da vida, encontremos o esclarecimento que nos mostra o caminho a seguir para nos tornarmos espíritos mais fortes, mais felizes, mais capazes de amar. Que a dor seja apenas um estímulo para transformar a nossa maneira de pensar e que a cada dia, Senhor, consigamos perceber as bênçãos infinitas que nos cercam, as oportunidades benditas de aprender, para que saibamos agradecer a Deus, Pai de amor e bondade, que nos concede oportunidades para reconstruirmos, aprendermos uma vez mais aquilo que ainda julgamos ser tão difícil. Que a clareza do Evangelho de Jesus nos sustente, nos fortaleça, hoje e sempre, e que assim seja. Então, continuando o capítulo 13, que é o Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, o que dá a vossa mão direita. Hoje a gente vai começar um item novo, que chama Benefícios Pagos com a Ingratidão. E ele começa esse item com a seguinte pergunta, ó. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, ele começa fazendo essa pergunta. Então, vamos pensar o seguinte: se a gente faz um bem e recebe a ingratidão, o que a gente faz? Eu insisto e vou fazer o bem, ou eu vou parar e vou falar, deixa isso para lá. Ou a frase célebre dessa hora é assim, vou largar de ser besta. Chega. Porque, ó, ele está perguntando o que se deve pensar dos que. Então, na verdade, a gente pode tirar dos que e falar o que a gente deve pensar de nós mesmos. Porque é isso. Então, é esse o exercício que a gente precisa fazer, ó. Quando eu me esforço e faço alguma coisa por alguém e a pessoa não reconhece, o que acontece dentro de mim? Só que vamos melhorar isso mais um pouquinho. Essa pessoa que você está fazendo bem, é melhor que seja bem sua conhecida. Porque quando você faz um benefício, ponto, para uma pessoa que você não conhece, e nem nunca mais vai ver, ou se vê, vai ser daqui um ano, sei lá eu quanto tempo, você já fez uma coisa que era muito fácil fazer, porque você já sabia que a troca era igual a zero.
essa não vale para avaliar a gente. Porque ninguém vai ajudar alguém ali na praça, que eu nem sei quem é, que eu nunca mais vou ver, e vou esperar alguma coisa dessa pessoa. Não sei nem quem que é. Dependendo da nossa indiferença, sinceramente, amanhã eu não lembro nem o rosto dessa pessoa. Então, isso não entra na conta. Então, ó, melhora o foco e vê assim, ó, aquelas bem de pertinho, de preferência aquelas que convivem. Ou no trabalho, que está todo dia, ou na sua casa. Quando você faz um sacrifício e faz o bem para essa pessoa, e ela te responde com ingratidão, o que acontece dentro de você? É esse o ponto. Todo mundo já achou o sentimento? Ok. Então vamos lá, mudar um pouquinho o foco, porque lembra que eu falei, ó, esse capítulo é muito da dinâmica interna, né? Então olha só. Tudo bem se eu disser para todo mundo que isso daqui é uma laranja? Todo mundo concorda? Ok. Só que se a gente espremer essa laranja, é isso que eu espero? Sim, porque é isso que a gente fala, é isso que tem dentro da laranja. Então, quando eu espremo a laranja, tem que ser suco de laranja. Muda alguma coisa a intensidade do aperto que eu dou na laranja? Ó, se for levinho, o suco sai doce. Se for médio, sai mais ou menos. E se for forte, azeda. Não, é mentira isso que eu estou falando. Porque independente do aperto, o que a laranja vai me dar? O suco. Então, mas aí, eu estava esperando isso. E isso não aconteceu. Aí eu fui olhar para a laranja e era assim. Ah, por fora parece o homem de bem, mas por dentro não é o homem de bem. E aí, a hora que toma aperto, faz isso. Então, quando alguém me paga com ingratidão, ele está me dando um aperto. E eu vou mostrar que suco que tem dentro de mim. E às vezes, não vai sair o suquinho de laranja, não. Vai sair um trem amargo, esquisito. E isso não é sobre quem me deu o aperto. Isso é sobre mim mesma. Como é que aqui dentro as coisas funcionam? Então eu tomo um aperto e mostro o que tem dentro de mim. Se eu entendi o evangelho, o que tem dentro de mim não é importante para o outro, é importante para mim. Nossa, eu achei que eu era uma pessoa boa, calma, dedicada. Foi o outro me mostrar ingratidão, pronto. Eu mostrei o azedume. Nossa, eu pensei que eu tivesse entendido isso, que não ia mais ser desse jeito. E é isso que ele vai tratar, ó. Por que a gente acha, muitas vezes, que o ingrato não podia fazer isso comigo? Porque a gente cai numa coisa de injustiça. Não está certo, eu me esforço e ajudo e a pessoa faz isso. Ó, o que ela faz é problema dela, o que eu faço é problema meu. Mas, para a gente relembrar a justiça, ó, a justiça é uma lei divina. A justiça está contida na lei de amor e caridade, como nos afirmam os imortais da vida maior nas questões de O Livro dos Espíritos. Então vamos pensar. Se justiça é uma lei divina, quando eu falo assim, ó, não vou ajudar mais essa pessoa, eu estou cumprindo a lei ou me desencontrando da lei. Então, estou falando assim, ó, como ela fez uma coisa errada, eu vou fazer uma coisa errada também para despagar. Opa, despagar chama como mesmo? Vingança. Uai, mas vingança é da lei de Deus? Não.
Então, ó, ela está errada porque é ingrata e eu estou errada porque eu me vingo das pessoas. Então, eu não consigo ajustar isso, porque o que eu estou gastando é tempo olhando para a pessoa e eu não entendi, ó. Ela faz um estímulo e o estímulo conta quem sou eu. Quem é ela? Não sei, não estou dentro dela para saber. Eu estou sabendo o que eu fiz. E eu não posso esquecer desse ponto. Ó. Lei de justiça, amor e caridade. Isso é um combo. Não tem justiça sem amor. Se eu imaginar justiça sem amor, eu não estou falando de justiça, eu estou falando de vingança, de dar o troco, de revidar. Ó como vai ficando difícil agora para a gente. Se eu disser assim, mexeu, levou, caçou e achou. Eu estou falando de uma lei lá do tempo de Moisés, que é isso. Quem me fere, eu firo. Quem me provoca, eu revido. Então, isso é muito tempo antes do Cristo. Já falamos isso aqui muitas vezes. Infelizmente, se a gente fica distraído, o nosso conceito de justiça é muito mais da época de Moisés, que a gente fica imaginando que quem erra precisa de uma punição. E se a pessoa errou comigo, ela precisa ser massacrada, porque a gente ainda tem esse agravante. Porque o Cristo falou de amor. Ele pediu para oferecer a outra face. Ele conversou de compreensão. Então, ó, o pensamento cristão é diferente. Por que eu estou insistindo? Porque muitas vezes a gente carrega uma dor muito grande dentro de nós. Mas assim, é sofrimento. E quando a gente olha, a gente vai se imaginar o homem de bem. Por quê? Porque a gente é uma pessoa esforçada, que tenta ajudar, que colabora. Então parece que tudo que eu faço está perfeitinho. Só que a hora que a vida traz esse estímulo externo na forma de ingratidão, eu percebo que dentro de mim tem vingança. Que dentro de mim o que tem pronto é revide. Que dentro de mim eu ainda desejo mal para as pessoas. E aí, isso vai explicar muito da minha dor. Porque para eu ser feliz, me sentir bem, eu preciso, ó, é obrigatório amar. Escuta bem essa parte. Ó, o obrigatório é amar, o obrigatório não é ser amado. Ser amado é consequência de amar, porque amar é ação, ser amado é reação, e a lei começa na ação. E se eu estou ocupada com vingança, com revide, eu tenho dificuldade de movimentar esse amor. Aí eu sofro da falta do amor, porque quem não faz, não tem o que receber. Se eu disser que a maioria de nós conhece a carência pelo lado de dentro, tudo bem? Então, o que é a minha carência? Não é falta de ser amada, é falta de amar. Porque eu não faço, logo não tenho o que receber. E aí eu fico com uma dor que traz um vazio, um desconforto, uma inquietação, um incômodo que fica aqui funcionando o tempo todo. Na ilusão de me salvar dessa dor,
Eu tento me fechar e amar ainda menos, como se o pouquinho que eu estou sentindo tivesse que ser só meu e ficar para mim. E vai minguando, e a dor vai aumentando. E a gente olha e fala assim: a vida não é justa, porque eu me esforço, porque eu dedico, porque eu faço, e eu só encontro pessoas ingratas no meu caminho. Ó, de novo, eu estou olhando para aquela pessoa e não estou olhando para mim. Eu não entendi que eu não tenho a ação para trazer a reação que eu gostaria. O segundo ponto muito importante dessa relação é a seguinte: nós humanos potencialmente temos capacidade para amar. Mas o que é ser potencialmente capaz? Se eu desenvolver isso, eu faço. Se eu não desenvolvo, não faço. Então, quando alguém fala assim, nossa, você tem potencial para isso, a pessoa não está te elogiando. Ela está falando que você tem um trem que tem que desenvolver, que nem desenvolveu ainda não. A gente que ouve esquisito. Nossa, você tem potencial para ser bom nisso. Isso tem potencial. Se estudar, trabalhar e desenvolver. Enquanto não fizer isso, é só um potencial. Então, mas ninguém abastece de potencial. Eu abasteço no manancial. Quem é manancial de amor? Então, o manancial é disponível todo dia, o tempo todo, para todos, sempre. Se eu quiser, eu busco no manancial. O manancial me abastece e eu expando o meu potencial. Sem expandir o potencial, ele não funciona. E aí eu vou buscar no potencial do outro que está sem funcionar também. Ficam dois que têm a potencialidade para, mas que ainda não estão fazendo. E aí a gente fica outra vez no vazio. Então, essa é a regra. Por isso que eu não posso desatrelar disso. Ó. Não existe justiça sem amor. Isso é regra. Agora, a Joana melhora mais um pouquinho para a gente entender. Ó. Incitar em a criatura humana, a lei de justiça procede da lei de amor, que vige em todo o universo, porque estabelecida por Deus. Com Jesus, aprendemos que a lei de justiça deve possuir um caráter essencialmente humanitarista, tendo-se em vista que mesmo o delinquente é um ser carente de misericórdia, vitimado pela ignorância ou por transtornos psicológicos profundos. Evidentemente, o melhor corretivo para quem erra é conceder-lhe a oportunidade de reparação. Então, foca para nós de novo. Vocês acham que nós já erramos alguma vez? Então, como Deus é misericordioso, a lei é de justiça, amor e caridade, ele dá outra oportunidade para eu aprender a lição que eu ainda não aprendi. Porque ele quer que eu faça o caminho do aprendizado. E se eu não aprender de novo nessa vida? O que vocês acham que Deus vai fazer? Vai me dar outra oportunidade. Então, assim, ai, Deus castiga? Não, não vai castigar. Ele vai te dar outra oportunidade. O problema é que você precisa da mesma lição. Então, olha só. Se racionalmente eu olhar essa vida, eu já sei exatamente como que vai ser a outra. Hã? Você tá brincando? Tô não. Tô não. Vai ser com esse tema. Ó, eu não consegui aprender agora, eu vou ter que aprender depois. A gente pode mudar um pouquinho a configuração.
Então, aquela que era a irmã que fazia o aperto pode vir como mãe, a mãe pode vir como prima, a prima vem como filha, mas, na verdade, o que o Evangelho fala? Frequentemente, eu me relaciono com as mesmas pessoas no mesmo meio, porque eu preciso aprender. E essas pessoas são os melhores estímulos para isso que eu tenho que aprender. Umas, porque já conquistaram e fazem e me mostram como é. Outras, porque são o estímulo que me tira da zona de conforto. E tem uma hora que eu canso e falo, é melhor aprender, senão esse trem não resolve, não, vou aprender. Nossa, cansei. É isso. Então, ó, que a gente vai relacionar com as mesmas pessoas já está certo. O que eu preciso entender é se eu vou repetir o tema. Porque se eu não aprendi a lição, um pai amoroso, misericordioso, entende. Precisa de mais tempo. Deixa fazer a lição de novo com calma, não tem pressa. Dá uma vida de 95, 100 anos, aí faz bem, isso aí aprende, com calma. Porque a gente que fica imaginando castigo, mas não é castigo, é oportunidade, porque eu preciso lidar com isso para aprender. Então, toda vez que a gente pensar na justiça, a gente precisa colocar amor e caridade junto. Encaixou? Então, vamos lá. Ó, daí lá Jesus já disse assim, lá em Mateus, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então vamos lembrar, o que escriba e fariseu fazia? Observavam comportamento externo. Então, eles falavam assim: você usa essa roupa, você não vai entrar no reino do céu. Você não vai no templo de tal dia, você não vai entrar no reino do céu. Você não lavou a mão para comer, você não vai. Então, ó, eles ficavam olhando o comportamento e julgavam. Então, o que Jesus avisou? Se a justiça de vocês não exceder em muito, vocês largam a mão de olhar comportamento e olha a pessoa em essência, vocês não vão entrar no reino do céu. Porque não é de comportamento, é de sentimento. É esse o outro lugar que é o importante. É entender o que de fato eu desejo para o meu irmão. Eu quero para ele aquilo que eu gostaria para mim. Essa é a lei que me conduz à conquista do reino dos céus. Então, quando ele faz a pergunta, ó, que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, o que a gente deve pensar? Fala. Então, ó, que a gente vai pensar de nós quando a gente falou assim, ai, não quero mais nada, não vou ajudar mais ninguém, porque essa pessoa não reconhece que eu estou me dedicando a ela. O que eu devia pensar de mim? Ó, de verdade, ô criatura, deixa de ser infeliz. Por que você exige do outro para fazer o bem? Faz o bem porque você é boa. Acredita nisso que uma hora dá certo. Agora, se você cobra do outro para ser boa, você continua sendo ruim. Larga de ser ignorante, que isso é ignorância. Deus não exige nada de você para ser bom para você. E o que o Evangelho fala? O Pai bom faz o sol nascer entre justos e injustos, os bons e os criminosos. Porque o Pai quer o bem de todas as criaturas. Ou seja, Deus é bom e vai ser bom, sempre. Agora, eu
fico impondo condições para ser boa. Por quê? Porque eu não sou boa. Porque se eu fosse boa, eu não impunha condição. Então, o que eu devia pensar de mim? Nossa, por uma questão de inteligência, eu vou largar a mão de fazer isso, porque isso não está certo. E eu fico imaginando que eu vou parar de ajudar o outro, e quanto menos bem eu faço, menos amor eu expando, menos amor eu recebo, mais eu sofro. Então isso é só um problema meu mesmo. É isso que eu vou pensar é de mim, não é nem do outro. Opa! E aí ele responde aqui, ó. Nesses, há mais de egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Ó, quando a gente lê que ele fala dessa coisa do egoísmo, entende aí, dor. Porque quando eu faço uma coisa por egoísmo, eu faço para ficar fechado em mim. E eu vou sofrer por isso. É só para aumentar meu sofrimento. E quando ele fala assim, ó, é o único agradável a Deus, lembra que Deus não é uma pessoa? Ele não está lá sentado julgando, é a lei. Então, olha só, se eu fico uma pessoa egoísta, fechada em mim, eu nem sinto a troca com o outro. Então, eu caio no vazio da minha dor. Eu vou ficar eu e a minha carência sofrendo. Por quê? É a lei. Quem não faz a ação, não tem a reação. Se eu faço força e faço expansão de bem, eu faço e eu tenho para receber. Então, quando ele fala assim, ó, o desinteressado é o único agradável a Deus, é para contar assim, ó, esse daqui é o que fica de acordo com a lei. Esse daqui, como ele é egoísmo, ele fica fechado e a pessoa não faz troca. Então ela não sente nenhum alívio por isso e ela sofre. Não é que Deus está lá com o caderno lá, foi por egoísmo que você fez isso, né? Nada a ver. É a regra só do funcionamento. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então vamos lá, senão vai parecer assim: ah, você buscou na terra, agora Deus não vai te dar. Parece castigo. Não é, é aqui de volta. Eu busquei na terra, então olha só. Por que eu ajudei? Por orgulho, para as pessoas falarem assim: nossa, como que você é boa, nossa, ó, pronto. Aí eu fico toda envaidecida, me acho o máximo. Mas a dinâmica interna é isso aqui, ó. Eu, comigo, me achando o máximo. Tem ação no bem? Vai ter reação? Não, é lei. Mas eu fiz desinteressadamente. Eu fiz porque a dor do outro me compadeceu. Lembra que antes disso a gente viu a piedade? Eu não achei justo alguém sofrer e eu tendo possibilidade de aliviar a dor. Eu não quero saber por que ele está sofrendo. Eu não quero saber o que ele fez. Mas ninguém devia sofrer tanto assim. Então eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Foi esse o movimento? Foi. Então, se eu fiz, eu tenho para receber. Então é só por isso que ele fala que se você fez por orgulho, você já recebeu, já foi. Ó, te elogiaram, você teve seu reconhecimento, mas não teve expansão de amor. Não tem nada para ser reconhecido no céu.
Mas se o bem que eu fiz foi o bem desinteressado, é o bem de amor ao próximo, esse tem expansão. Então, esse traz a reação do bem feito. É essa a regra. Às vezes as pessoas vão falar assim: ah, mas eu não me incomodo com isso, eu não acho que a pessoa tem que me elogiar. Tem uma coisa que chama falsa modéstia, que não é bom. Então a pergunta é: quando alguém te critica, você se incomoda? Então você adora elogio também. É a mesma leitura. É que nem cara e coroa. Porque quando não é esse jogo, eu estou fazendo de acordo com a minha consciência, a pessoa pode não gostar e eu vou falar assim, que pena. Eu vou rever isso, mas isso eu fiz, sabendo com que eu estava me ligando. Então isso não vem como um impacto. Agora, quando chega como um impacto na personalidade, nós estamos conversando de ego. E aí, crítica e elogio são só as duas faces da mesma moeda. Não? Então, vamos lá. Vamos lá. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então vamos lá, que agora aqui ficou muito importante. Então, quando ele fala assim, eu devia mesmo ajudar os fracos. Agora imagina o seguinte, então eu comecei a ler o Evangelho, estou entendendo alguma coisa da lei. Então, quem tem que praticar a lei? Eu que entendo ou a pessoa que não entende direito? Aí olha que coisa maluca. Eu falo que eu entendo a lei, não pratico, e quero que aquele que nunca estudou pratique para comigo. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque não tem lógica isso que eu quero. Então, eu sei a lei, eu faço a lei. O outro faz o que ele sabe. Só que tem muita gente em volta de nós que não sabe nada da lei, ou não se sensibilizou pela lei. Fala as passagens de Jesus assim decorada, mas sem parar para pensar o que isso significa e onde isso aplica em mim. Então a pessoa recita os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos se aplica, sei lá, eu nem quero saber em quem, onde. Por quê? Porque não me interessa, eu não penso isso em mim. E o que Jesus está ensinando é que isso vale na nossa intimidade. Então, eu preciso pensar como é que eu ajusto em mim. No outro, não. O outro precisa ainda aprender. Eu não sei o que ele aprendeu. Então, isso é um ponto importante, Por isso que os fracos, os ignorantes, os que ainda não tiveram oportunidade. Depois, ele fala aqui, que Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão. É para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, olha que interessante, ele está falando assim, eu sei que vocês já sabem fazer o bem, mas vocês, quando estão distraídos, fazem o mal de novo.
Então, nós vamos ficar estimulando para vocês não distraírem e ficarem perseverantes no bem. Traduzindo, a vida é cheia de provas e as provas nos fortalecem no bem. Porque eu já entendi que se vier a prova e eu volto a fazer o mal, eu sofro com esse mal. Então, a hora que a prova vem, eu faço bem. Aí amanhã vem outra prova, eu faço bem. Até que chega uma hora que eu só penso em fazer o bem, virou uma conquista. Quanto tempo isso gasta? Depende de quanta atenção eu dou para esta conquista. Porque aquilo que eu quero conquistar, eu fico vigilante e mantenho a perseverança. Então, toda vez que Jesus curava alguém, ele falava assim, ó, vai e não tornes a pecar, para que mal maior não te suceda. Porque se você entender que nós corrigimos e você se segurar vigilante dentro da lei, você fica bem. Mas se você distrair e voltar naquilo que você ainda faz, distraído, você arruma outra dor, igual essa. Só que às vezes vai doer um pouquinho mais, porque agora você entendeu por que você sofre. Tá. Nessas situações aí da ingratidão, já passei por algumas situações que na hora eu fiquei brava e até pensei, não vou mais fazer nada, mas aí eu me coloco para fazer de novo, e aí eu fico pensando assim, ó, não é que está pronto em mim, que assim, ai, que bom, vou poder ajudar, que legal, tal. É porque eu acho que isso vai ter boas construções dentro de mim e eu vou sofrer menos. E não acontece nisso um certo interesse pessoal? Ó, vamos aproveitar o exemplo da Lúcia, que eu acho que a gente é tudo do mesmo barco. Ó, às vezes a gente fala assim, ó, não quero mais conversar com essa pessoa. Ai, não, muito chato. Não, não. Aí eu falo assim, então, mas se eu ficar com mágoa, é pior para quem? Para mim. Porque eu não estou cumprindo um mandamento. Não é que eu tenho que conversar. O problema é o que eu estou conservando dentro de mim para fazer essa distância. Que isso me adoece. Então, eu preciso mudar o jeito de pensar para abrir possibilidade de perdoar e reconciliar. Pode ser que a gente vai gastar 3 vidas para fazer isso. Porque para nós, perdoar e reconciliar não é uma tarefa fácil. Agora, ó, pensar de acordo com a lei é uma coisa inteligente da minha parte? Sim. No meu primeiro movimento, eu estou fazendo por um interesse pessoal? Sim. Agora, ó, é melhor todo esforço e para não sofrer tanto, eu me falar assim, eu vou aprender a reconciliar, então eu vou quebrar essa barreira, eu vou dar um passo. Ou é melhor eu falar assim, ah, já que é por interesse pessoal, deixa, vamos ficar de mal para sempre mesmo. Ó, eu começo o primeiro movimento, é por uma escolha inteligente mesmo. É difícil, mas eu tenho que aprender a lidar com essa dificuldade. Porque se eu não aprender hoje, eu já entendi. Ela é o tema da minha próxima encarnação. Então, quanto antes eu começar a entender, quanto antes eu começar a me superar, melhor para mim. E aí eu vou olhar para aquilo e pode ser mesmo que eu precise fazer saídas estratégicas. Ó, eu preciso e trabalhar para conquistar outros recursos. E pode ser que o meu trabalho vai ser em lugares que me tragam coisas um pouco mais leves, mais fáceis, mas eu vou melhorando com essas doses homeopáticas
Até que uma hora eu vou falar assim, ó, agora eu tô sentindo que eu tô mais forte, mais equilibrada. Então agora dói menos. E eu vou me preparar. E não é que eu vou encontrar a pessoa e vou conseguir falar, oi, tudo bem? Tô morrendo de amor por ela? Não, não tô. Mas antes me dava até repulsa. Agora eu consigo falar oi e vai ficar tudo bem. Aí eu vou continuar o esforço, amanhã eu fico no mesmo ambiente, eu não me incomodo. Aí vai passar mais tanto tempo, eu vou falar, ó, não critico, não julgo, ela faz como ela acha que deve ser. Até que vai chegar uma hora que eu vou falar assim, ó, hoje eu entendo o jeito dessa pessoa. Eu não concordo, mas eu entendo. Então eu consigo respeitar. E isso é o passo fundamental para que o perdão possa acontecer e logo mais a gente possa reconciliar. Mas se eu não começar a trabalhar isso dentro de mim, cada vez que eu encontro com essa pessoa, é o desconforto. Ó, e às vezes a vida dá chance, a gente fica anos sem ver uma pessoa. Aí um dia você está distraído lá no mercado, escolhendo fruta, você bate o olho, as pernas até dá aquela bambeada. Você fala, nossa senhora, vou embora daqui agora. Vou lá na açougue para ver se desencontra. Então, mas fiquei anos sem ver. E nada mudou aqui dentro? Nossa, como assim? Ou seja, tem anos que eu estou parada neste mesmo lugar, com esse mesmo tema, com essa mesma dificuldade? Sim. Então, se a vida me dá essa oportunidade, eu tenho que trabalhar recursos. E o Edão fala uma coisa que eu acho muito importante para a gente pensar. Se eu não começar nas doses homeopáticas que a vida oferece, quando chegarem as doses que são mais fortes, eu estou muito sem estrutura. Então, às vezes, eu não perdoo a pessoa porque ela não me cumprimentou. Às vezes, eu não quero falar mais porque eu achei que ela foi grossa comigo. Ó, tudo quirelinha. Então, só que hora que vier uma prova de verdade, eu não estou conseguindo fazer nem as coisinhas pequenas. Como é que eu vou fazer as que são importantes? Agora, ó, essas pequenininhas são estímulos e me ajudam muito. Nossa, gente, eu não imaginava, mas só a pessoa alterar a voz, eu já fico com desejo de vingança. Essa pessoa sou eu. Olha, eu não tinha prestado atenção. Então eu preciso lutar para corrigir isso. Gente, e vamos combinar? É difícil amanhã eu ter um filho ingrato que vai me trazer desafios, que eu preciso aprender a perdoar, custe o que custar, para ajudar? Então, mas se eu não comecei no exercício da pessoa que altera o tom de voz, imagina a hora que o filho faz uma coisa séria e que eu preciso de recurso, ó, eu vou ter que começar já na lição bem difícil. E vai um tempo para eu juntar força para dar conta disso. Então, se eu começo aqui no pequenininho, a hora que eu chego nesse, eu tenho alguma bagagem. Eu tenho já um conhecimento do meu funcionamento. Então, eu não me surpreendo tanto com as coisas. Por quê? Porque eu entendi como eu funciono. Então, é uma chance que eu estou ganhando de me ajustar com a lei para a hora que a prova chegar, o trabalho já estar em curso. E isso ajuda a gente demais. O outro ponto aqui para a gente avaliar é o seguinte: vê que ele fala assim, ó, Deus levará em conta, ó, no fim a história é assim, é a minha consciência e Deus. O que o outro pensa de mim, problema dele. O que ele falou de mim, problema dele. O que ele me acusou, problema dele. E o que ele tentou me prejudicar, problema dele de novo. Porque ele só me atinge até onde a lei permitir.
E o meu esforço de fazer o melhor que eu posso é consciência, sou eu e Deus. Eu não vou lembrar o item. Tem um item do Evangelho que tem uma frase que fica lá perdida, que eu acho que a gente devia ler toda semana. Só lobo cai em armadilha de lobo. O bom pastor sabe conduzir as suas ovelhas. Então, se eu não sou lobo, pode montar quantas armadilhas quiser. Eu não vou cair na armadilha, porque eu não sou lobo. Agora, se eu sou lobo, eu vou cair. Isso equivale a dizer, quando eu já reparei com a lei, nada aqui de fora vai me causar o mal que dentro da lei eu já reparei. Quando as coisas me atingem, quando ainda, dentro da lei, eu ainda tenho magnetismo que atrai essa situação. Ainda eu não fiz a reparação desse tema. Então o outro fala de mim e eu fico muito doída, muito magoada. Por quê? Porque não é uma coisa que está resolvida. E eu preciso entender que o meu esforço de reparação é na relação com Deus. O outro só me dá a oportunidade de trabalhar com ele. Mas olha só, eu posso até fazer alguma coisa para ele, desejando mal para ele. Ou a gente nunca deu um copo de água fria para alguém e falar assim, ai, dá essa água logo para a pessoa ir embora, livrar logo a gente. Então, por fora estou fazendo um bem, e por dentro, nada mudou. E quem sabe disso? Eu e a minha consciência, ou seja, eu e a lei de Deus. Então, a gente tem que se treinar para parar de olhar para fora e olhar para dentro. Porque se eu não olhar para dentro, eu fico muito suscetível a todo julgamento e a todo elogio. Toda crítica me machuca e todo elogio me envaidece. E isso é uma suscetibilidade grave. Por quê? Porque eu fico dependendo da opinião do outro para existir. Eu não consigo confiar em mim pelas coisas que eu decido. E isso é muito difícil para nós. Então, eu preciso me melhorar nessa relação, ter mais segurança das minhas escolhas, do como eu defino. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Isso que ele está falando aqui da semente, vamos fazer a conta por nós. Quantas coisas que alguém já fez? E só depois de 10 anos, 15 anos, a gente reconhece que aquilo foi importante. Porque na hora a gente está distraído e a gente nem valorizou o que a pessoa fez. Aí passa um tempo e a gente reconhece. E ele está falando assim, você está desistindo da pessoa, imaginando que ela nunca vai reconhecer, mas você não sabe. E se lá na frente, bem lá na frente, ela reconhecer? No livro da Amélia Rodrigues, todo mundo lembra a história da mulher adúltera que Jesus entrou e falou assim, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A história passa, essa mulher muda de vida, vai cuidar de doente. Aí, bem lá no fim da história, o marido dela vai para a casa do caminho. Por quê? Porque ele também traía e ele estava corroído pela sífilis. Só que naquela época, sífilis ficava confundida com lepra. E ele foi banido da cidade porque contaminados por lepra não podiam ficar na cidade.
E ele chega na casa do caminho, todo cheio de ferida, se arrastando. E é ela que estava lá para cuidar dos doentes naquele dia. Ele não a reconhece. E ela, para que ele não se sentisse humilhado, porque ela estava inteira, feliz, era uma mulher de fé, extremamente dedicada e amorosa, ela se cala e começa a limpar as feridas e a cuidar desse homem. E ele, já muito fraco, fala assim para ela: por que você faz isso? Porque eu aprendi com meu mestre. Quando eu tive com esse homem, eu não gostei dele. Eu achei ele muito injusto comigo. Então, olha só. Como Jesus falou em nome da justiça, ele não gostou do Cristo. Só que lá no finzinho da vida dele, era justamente as pessoas que aderiram ao ensinamento do Cristo, e ele não sabia do detalhe de ser a mulher dele, que o acolhem na hora da dor. Ele reclama e ela fala: mas Jesus ensinou a perdoar e falou que sempre a gente tem um novo caminho. Descansa. E ela continua limpando as feridas e logo ele morre, porque ele não tinha mais força. Então, quando ele reconhece a bondade do Cristo, pouco antes de morrer, ou seja, ele carregou a vida dele com ingratidão ao amor do Cristo. Aí a gente faz isso aqui e quer que o outro reconheça imediatamente. Calma, um dia ele vai entender. Se é que a gente fez o bem verdadeiro, um dia, mas o dia que ele puder, quando ele puder. Porque a gente precisa de tempo, de maturidade, para reconhecer o que realmente é o bem e o que não é o bem. Porque muitas vezes a gente ainda confunde como esse homem. Para ele, o que seria o bem? Que Jesus tivesse o defendido e tivesse autorizado o apedrejamento da mulher dele infiel. E Jesus não fez isso, então ele achou que Jesus errou com ele. Mas era a imaturidade dele pensar desse jeito e só ver a si, não entender a dor da mulher. E Jesus faz todos ali repensarem a história. Então, quantas vezes o outro não reconhece porque ele não tem condição de reconhecer ainda? Ele precisa de mais tempo. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Isso aqui é a regra mais comum, tá? A maioria das pessoas só reconhecem o benefício obtido quando voltam ao mundo espiritual. A maioria das coisas que a gente recebe aqui, a gente não reconhece. Eu não estou falando dos outros, estou falando de nós. A maioria das bênçãos da vida, a gente não identifica. A gente só identifica que era para o nosso bem, a hora que a gente volta e fala assim: nossa, é mesmo. Tinha mais isso que me ajudou e eu não reconheci. Porque aqui a gente ainda se envolve com muitas ilusões. E imagina que as coisas precisam nos atender. E esquece que a gente está aqui para crescer espiritualmente. E é por isso a gente reclama de uma pessoa difícil, mas a gente esquece que ela estimula exatamente o que eu tenho que mudar em mim. Por isso que ela me incomoda. Se tirar ela da minha vida, talvez eu não faça
o trabalho comigo que eu preciso fazer. Então, normalmente, essa pessoa vem num lugar muito importante da minha vida, para não sair da minha vista, para eu entender que isso é um estímulo importante e que eu tenho que olhar para resolver. Mas eu não vou reconhecer, porque eu estou envolvida em ilusões. Deplorará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro, buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Aperta a tecla SAP, vou nascer junto de novo e me dedicar a esta pessoa. Por quê? Porque eu falei que ela era ruim, mas fui eu que falhei mesmo. É isso. A dedicação que eu vou fazer é por isso. Porque ela me pedia humildade, ela me pedia renúncia, e eu não entendi que era isso que eu tinha que trabalhar comigo. Então, eu não queria ela, mas agora eu entendi o que ela fez por mim. Então, vamos voltar lá, que agora eu vou tentar acertar de novo. Vamos, eu e ela. Aí, olha só, nós vamos ter que chegar na pessoa e falar assim, então, deixa eu te falar, fui eu que errei. Tudo bem? Vamos voltar? Eu vou esforçar para ajustar. Ó, ainda vamos passar esse carão, gente? Mas vamos, né? Vamos. Porque, ó, é um desafio. Mas eu tenho que pensar, é um desafio que é meu. Eu acho que falta, deixa eu ver. Ah, falta só 2. Vou ler correndo. Assim. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Pronto, é isso. Então, para a gente repensar e olhar o nosso funcionamento. Você vai falar? Eu? Ó, a Fátima vai ficar lá fora porque o Lar Escola está vendendo pizza, que é para ajudar em todos os projetos que eles têm lá no Lar Escola. Ô, Júlia, você não quer vir falar? Eu não sei quantas crianças são, 300 e... Enfim, eu sei que é um movimento muito grande, né? E eles... Ah lá, a dona Júlia vem. Então vem, ó, vem a Júlia e o Márcio. Não, o Márcio vai falar? Não, você. Pessoal, boa noite. Para quem não conhece o Lar Escola, nós temos vários projetos. Primeiro, educação infantil, crianças de 1 ano e meio até 3 anos e 11 meses, são 150 crianças. Depois nós temos mais 80 crianças no contraturno escolar, no projeto social. E aí tem vários outros projetos, tem o corte e costura, tem o curso de gestante, tem a sopa fraterna, né? Que mais, Júlio? Já falei. Sopa. Eu falei isso. Então já falou. Tem mais algo diferente? E tem também os estudos que nós praticamos lá. E para manter a casa, a gente tem um convênio com a prefeitura, com o estado, mas não é suficiente, né? Nunca cobre todos os custos. Então nós temos
sempre que contar com as doações, que tem os sócios contribuintes que fazem doações mensais lá para nós, e com eventos, como agora é o caso da pizza, que a gente já faz há muitos anos, né? 30 anos. Há uns 30 anos. A pizza é muito boa, então quem quiser colaborar, a gente vai estar ali na mesa ali fora, fazendo a venda das pizzas. Você pode pagar com Pix depois, não tem pressa, tá? Eu acho que é isso. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos. Tá. Vocês vão ficar ali de fora, que aí a gente terminando, quem puder colaborar,